Você sabe que uma coisa que eu observo e que me deixa muito, muito preocupado é que as pessoas não procuram pensar esses temas de forma racional. Eu vejo pessoas discutindo política como se estivessem discutindo dentro do estádio, vendo um jogo de futebol, discutindo paixões. Parece que ela não tem capacidade de raciocinar, de pensar. Pô, por que você pensa dessa forma extremada? Você acredita mesmo nisso? Então, sabe, eu não vejo as pessoas procurando a racionalidade, procurando equilíbrio, procurando realmente entender por que tem essa visão ou essa visão, sabe? Mas agindo como por impulso, como se estivesse no meio de uma discussão de bar, sabe? É muito frustrante. Tem uma coisa que as pessoas falam, e eu discordo completamente, que política, futebol e religião não se discute. Eu acho que se discute, sim, mas você tem que saber argumentar, você tem que saber o que dizer, né? Pô, O você não pode problema, falar. o problema, Flávia, é que, na verdade, só fazendo uma parte que você está falando, é que as pessoas discutem política como torcedores de um time de futebol, entendeu? Sendo que não existe, e desde a própria implantação das coisas todas, não existe um olhar de continuidade, independente do governo que está ali, do partido que está ali, né? Então a gente começa por essa construção. A gente não consegue construir, não consegue se construir como uma nação, porque toda vez que vem alguém, um político novo, muda a legenda, e não precisa ser mudar a legenda, não. Entra o cara, um outro cara que não é o mesmo. A primeira coisa que ele faz? Ele tira tudo que estava ali. Ele não para olhar e falar assim, tirando desse governo, na minha opinião, que não tem nada de bom, mas de resto, o que tinha de bom? Olha, isso aqui estava funcionando. Então vamos partir daqui, que é onde vai se construindo uma nação. Igual o Sidney falou da Finlândia, né? A Finlândia, ela tem um trabalho de educação contínuo. Então, hoje, ela é a potência do mundo em educação. Por quê? Mas isso não começou agora, isso começou lá atrás. E aí, eles vão construindo isso, porque, para eles, independente de quem está no poder, a educação é prioridade. Para eles, independente de quem está no poder, educar, ter saúde, enfim, são coisas que não tem discussão. A gente não precisa discutir isso ou aquilo. Não, olha, vamos olhar e vamos vendo aqui, ó. Isso aqui a gente vai deixar. Agora, no nosso país, não existe isso, né? Aí os caras, eles vêm e tem a pachorra de mudar um auxílio que era auxílio chupeta, virou auxílio pepeta. É a mesma coisa, sabe? É ridículo isso, ao invés de falar assim, não, olha, isso aqui tá funcionando, vamos continuar, sabe? Tô dando um exemplo esdrúxulo, mas assim, então, se a gente tivesse uma preocupação de verdade com as coisas que importam, como educação e como saúde, como a gente não precisaria estar tendo essas discussões. O Sidney citou a China, mas os tigres asiáticos, eles têm um investimento pesado em educação. Você entendeu? Por quê? Porque eles visam um mercado capitalista, entendeu? E não é nem porque é uma questão, não, mas não importa, gente. O que importa é que chegou lá, eles vão discutir o que de verdade. Agora, se vai colocar dar uma concessão, se vai fazer. Isso é outra coisa, porque os caras já não têm que se preocupar com o básico. E a gente não sai do básico, a gente não tem nem saneamento básico. Então, como é que a gente vai discutir, né? Então, é muito triste a gente ver isso, né? Essa descontinuidade de coisas que a gente não consegue manter minimamente, né? E passa ano, sai ano, entra ano, vem outro e não consegue, porque a gente não entende que esses frutos a gente não colhe em 4 anos. Né? A gente colhe em muito tempo. Então, se você pega
esses países que investem nessa, eu estou falando de educação porque é minha área, você vê que hoje eles colhem só frutos. Então, eles só melhoram, 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 melhoram e melhoram. Agora, a gente não dá valor para nada, gente. Então, assim, é muito difícil mesmo. Na realidade, o que falta para a gente é político com culhões, no seguinte sentido. Chegar e falar, galera, que me perdoem os caminhoneiros, que me perdoem os médicos, que me perdoem os dentistas, engenheiros, advogados, motorista de ônibus, frentista de posto, atendente de loja, gerente de supermercado, que me desculpem todos os profissionais, mas nós vamos valorizar os professores. Ponto. Mas não é para agora, é para os seus filhos, quiçá seus netos. Quem tem culhões de chegar nisso e falar? Ninguém tem. Aí vocês falam, mas tem político bom? Não, não tem. Não existe. Eles não têm educação, né? Porque assim, também não dá nem para exigir deles. Não né? dá, Eles porque não têm educação. não tem. Porque aí assim, você fala, mas lá dentro não tem nenhum bom. Não, não tem. Porque se tivesse um bom, ele denunciaria o ruim. Ele chegaria e fala, não, cara, tô contra isso. Porque, cara, isso é ruim, isso é contra. Isso tá denegrindo a minha imagem. Eu também sou político. Eu não quero que saia na rua e ser xingado, enfim. Eu quero chegar na rua e falar, cara, legal o que você fez, hein? Você é um político, legal, deixa eu tirar uma foto com você. Tirar uma foto, não porque o cara tá querendo um emprego no gabinete do cara. Não, não, porque o cara assim, pô, o cara fez, é um estadista. Por isso que o nome fala. Eu acho que o mais importante que nós temos os políticos é termos estadistas. Acho que, assim, cara, tipo uns Churchill da vida, uns Roosevelt da vida, os caras não eram políticos, eles eram estadistas. Eles enxergavam a coisa não como uma bandeira política, mas enxergavam a coisa como um Estado, uma visão de Estado. Eram estadistas. Infelizmente, nós no Brasil nós temos políticos, e aí faço de novo minha autopropaganda, amadores. Né? Que nem aquela minha crônica que eu escrevi no Jornal da USP. Porque político, a Constituição já prevê. Político, ele é um prestador de serviço. Ele não está ali exercendo uma profissão, ele está ali prestando um serviço à sociedade. Então, ele não é uma profissão. Se não é profissão, não é profissional. Se não é profissional, é amador. Semanticamente, político é amador. Ponto. Mas, não, mas eu sou médico. Não, você é médico, você é engenheiro, você está exercendo um cargo político. Mas você largou a sua profissão de origem para exercer um cargo político. Ou seja, você não se formou em política. Você não fez lá o diploma. Não, tanto é que é tão absurda a situação que o cara, quando é eleito, ele ganha um diploma, porque é só assim para o cara ganhar um diploma. Não, meu filho, você tem que ganhar um diploma porque você estudou, que você sentou numa cadeira, teve aula, fez prova, e tomou REC, fez pau, trancou a matrícula, um monte de coisa. Você se formou. E não porque você foi eleito num sufrágio universal. Não, porque você chegou lá por mérito e conhecimento. Então, assim, tudo bem, não tem nações no mundo que política é profissional? Provavelmente não, não tem conhecimento. Mas o Alexandre vai lembrar agora de uma passagem do filme que o Alexandre gosta. Alexandre, vamos lá, Star Wars 2. Lembra? O 2 na sequência do filme, lógica do filme, né? Não a cronológica. Que tá lá o Anakin meio que já paquerando a Padme, e ela fala, quando foi o seu primeiro namorado? Meu primeiro namorado foi quando eu estava estudando na academia. Ou seja, o filme, o George Lucas já vislumbrou, falou, cara, vai chegar no futuro que os políticos vão ser formados em academia. Foi mais ou menos, do mesmo modo que eu escrevi lá atrás, se o Rio Branco forma diplomatas para representar o povo brasileiro no mundo, ou seja, o cara tem que ser formado numa escola para representar o povo no mundo. Ué, por que o cara que vai representar o povo no Brasil não tem que ser formado? Por que o político não é formado? Se o diplomata tem que ser formado? Ué, então tem uma incongruência e também incoerência. Para o cara representar o Brasil lá fora, ele tem que ser formado. Para o cara representar o povo brasileiro no próprio país, ele não precisa ser formado? Tiririca tá dando risada. Pois é. Você tem uma ideia? Nos outros países, o vereador nem salário tem. Né? Porque os caras trabalham uma vez por semana, algumas horas. Por que o cara tem que ter salário? O cara pode. É completamente compatível a atividade dele de vereador com a atividade profissional dele, não precisa nem se ausentar.
Então, vocês estão falando da Europa. Tem país europeu que o apartamento funcional que um deputado ganha é minúsculo. O cara tem muito mais condições de ter um apartamento melhor com o próprio salário, com o próprio emprego dele, do que como deputado. Quer dizer, a questão é que no Brasil ser político é uma coisa de tanto de ganho de prestígio que se tornou uma coisa quase irresistível, sabe? É um negócio que chega a ser, assim, absurdo, cara. Como é que as pessoas são atraídas a isso pelo dinheiro, pelo glamour, pelo poder, pela influência, pelo tráfico de poder, que é muito forte, entendeu? Então, assim, é um sistema político viciado muito complicado de ser resolvido. E eu sempre falo para os meus alunos, alguém vai ter que começar a mudar isso. Alguém ético vai ter que entrar lá uma hora, porque senão nada vai mudar. Alguém vai ter que chegar lá e falar, isso está errado e isso tem que ser mudado. Mas tem que começar por alguém. Quem? Né? Quem é que vai começar a levantar realmente a bandeira da ética, não só do parecer ser, mas ser realmente? Eu sei quem, Flávio. Eu tenho a resposta para a sua pergunta, mas ao mesmo tempo não tenho. Quem vai ser essa pessoa? O primeiro político que conseguir entrar lá sem ter o rabo preso. Acabou. Simples assim. Como todo mundo tem o rabo preso. Né, cara? Então, como todo mundo tem o rabo preso com todo mundo. É inocência que achar que isso está numa pessoa. Não, nesse caso, o Mandurinha não faz verão, não. Então, os caras do MDB, o tal do Centrão tá lá desde os anos 70, cara. Não, o problema é isso. São eles que regem o país. Eles têm o rabo preso entre si. Então, tipo assim, se você apertar o seu botão vermelho, eu aperto meu botão vermelho, nós vamos tudo aqui para os ares. Exatamente. Não tem... É uma cadeia reativa, só reage. Só reage. O Centrão está lá desde que não, agora quer bater. Foi criado. Não, para quem tem curiosidade, eu recomendo ler o livro 1822, que conta o primeiro período de instalação do Império no Brasil, sobre como as coisas eram feitas. Ali você entende, primeiro, que Portugal não é conhecida pelas mais belas práticas morais existentes desde sempre, né? Então, a gente é reflexo disso. Então, além da gente ser terceiro mundo, a gente é reflexo de uma... Como chama quando o país domina o outro? Colonização. Colonização de um país... exploratória. Total, do pior país exploratório que existia. Pouco moral. Então, não adianta a gente... Assim, não vai ser a semana que vem, nem daqui 30 anos, não vai ser. A questão, e também acho que não é uma pessoa, é inocência nossa achar que vai estar numa pessoa. E também eu acho assim, trazendo para nossa, eu não sei se você vai falar sobre isso, Flávio, mas assim, trazendo para o nosso dia a dia, para o dia a dia do centro espírita, ou das personalidades espíritas, ou dos praticantes espíritas, eu acho que a política ela é como qualquer outra atividade, ela tem que estar na pauta nossa diária, assim como o trabalho, assim como a educação, assim como a alimentação, como saúde, qualquer outra coisa, a política também deveria estar. Qual é o problema? É que a gente faz o uso mundano dessa atividade. E aí, do mesmo jeito que a gente faz coisas moralmente duvidosas nas outras partes da vida, na política, então, é pior ainda. Só fazer uma parte do comentário do Cid, que falou de colonialismo. Uma vez eu já escutei essa crítica aqui, mas você tem que ver que também existem as colônias britânicas e francesas, né, na África, por exemplo, que não deram certo. Então, por que tem que criticar Portugal? Eu tenho o seguinte argumento: a gente não tem que olhar quais colônias britânicas deram errado. Porque tem. A gente tem que olhar qual é a colônia lusitana que deu certo. Qual é a colônia espanhola que deu certo. Porque colônia britânica que deu certo, eu sei. Colônia francesa que deu certo, também sei. Agora, qual é a colônia, ex-colônia lusitana ou ibérica, de uma maneira em geral, que deu certo?
Não existe. Pois é. É triste isso, hein? Se isso é validado, se isso for um diploma, tá aí a falta de um. E a gente está num momento tão delicado que a gente não pode nem falar sobre isso. Porque se você falar sobre a história como de verdade ela aconteceu, né, que agora existem todos os pensadores e todas as questões que são pautadas na ciência, em método científico, não estou falando de gente que acha que vai fazer manual politicamente incorreto, tá? Eu estou falando de gente que pesquisa, gente que está ali, que está fazendo coisa séria, né? Não para ganhar devoto ou seguidor no YouTube, no Instagram. Que você é considerado, assim, você é julgado exatamente da tua linha, teu eixo político, como disse o Flávio, por conta disso. Quer dizer, você não tem nem a oportunidade de falar, porque as pessoas desconhecem esse tipo de coisa. As pessoas desconhecem. Aí vem e fala assim, ai, não pode ter escola com partido. Gente, olha o absurdo, entende? Então a gente está numa... Por quê? Porque contar a verdade, explicar como os fatos aconteceram, é uma coisa que é ruim. A gente não precisa formar gente crítica, né? Tá aí Paulo Freire sendo malhado, quando ele deveria ser, né, exaltado. Mas não, por quê? Porque justamente ele propõe essa mudança. E essa mudança vem pelo quê? Pela educação, gente. Não tem outro caminho. Então, não é uma pessoa, mas eu entendi muito bem o que o Zé quis dizer, né? Que todo mundo fica ali interligado e um reage ao outro. Então, eu não posso, eu tenho que pegar leve nesse cara aqui para denunciar ele, porque ele pode. Igual eles estão fazendo lá agora, eles estão pegando as leis e tentando mudar. Percebam o movimento que está acontecendo agora. Porque agora tudo vira aquele alvoroço. Então, eles não estão mais querendo botar a cara a tapa, eles estão tentando fazer as coisas na surdina, mudando a Constituição. Então, esse é o grande perigo da coisa, né? E a gente acaba nessa euforia de ser torcedor de político, a gente faz das coisas mais absurdas, né? Como, por exemplo, fraudar um atestado de óbito de família, gente. Então, assim, cara, até onde vai isso? Então, eu acho que é muito perigoso e muito triste a gente viver num país que não olha para o seu passado, não lamenta por ele, porque, gente, não se lamenta, se esconde. Então, enquanto a gente tiver esse tipo de atitude, a gente esconde as pessoas que não entram nos padrões dos heróis, porque os heróis foram escolhidos a dedo para serem os heróis, né? E as pessoas que de verdade lutaram, que deram a vida, foram esquecidos ou porque eram mulheres, ou porque eram negros, ou porque eram pobres, certo? Ou mísero alferes, exatamente. Você pode enforcar e esquartejar. Vamos escolher um alferes que tem patente militar. Ele é o perfeito. Ele lutou contra a coroa portuguesa, né? A república na época, lutou contra a coroa portuguesa, então vamos escolher o Tiradentes. E o cara nem era o bambambam do movimento. Os filhinhos de papais ganharam como castigo, eles foram mandados para a África. Um exilado, em 4 anos. O cara foi esquartejado, percebe? Porque não tinha nada a perder, não tinha quem olhasse por ele ali. E ele serviu de exemplo. Então, assim, gente, é muito complicado. A gente tem que olhar para o nosso passado e tem que entender que tem coisas muito ruins e que a gente precisa olhar com um olhar, e como fez a Alemanha. Eles não olham o nazismo como uma coisa... eles não esqueceram isso, vamos apagar, vamos abafar. Como, por exemplo, a coroa portuguesa fez com a escravidão do minério, da mineração. Então, eles apagaram, teve tanta morte lá quanto nessas coisas. Mas eles apagaram, por quê? Porque não é bom a gente levantar essa peteca. Entende? Então, é tudo muito feio, é tudo muito enrustido. E aí, se você propõe a estudar ou falar uma coisa de verdade, aí as pessoas falam, não, essa daí é comunista. Olha que absurdo, gente.
sabe? Então isso é muito triste, mas para mim só existe um caminho: educação. E a educação é uma geração inteira, porque nossa geração falhou miseravelmente, né? Então eu creio e eu boto muita fé na próxima, se Deus quiser, não por causa da educação do Brasil, tá? Mas por causa da espiritualidade que vai mandar gente aí que vai com um pinguinho de educação já sei, porque olha, é só Jesus na causa mesmo, gente. Olha, eu já tô revoltada. Deixa eu só fazer uma parte aqui, rapidinho, Alexandre, 30 segundos. Tá? A melhor lição de história que eu tive foi quando eu fui visitar Auschwitz, lá na Cracóvia, lá na Polônia. Eles não escondem o nazismo. Não escondem. E o interessante é que é o seguinte, eles têm respeito, ao mesmo tempo eles têm respeito à Alemanha. Tanto é que eles não em nenhum momento, o guia turístico, eles devem ter um treinamento assim absurdo, para o cara não errar nada. O guia turístico, em todo momento, ele se refere aos nazistas. Porque os nazistas, porque os nazistas, porque os nazistas. Em nenhum momento ele falou por causa dos alemães. Nenhum. Zero. Por causa dos nazistas. Ou seja, não vamos condenar uma nação, um país. Vamos condenar uma ideologia. Vamos condenar um grupo. Os nazistas. Isso aqui foi tudo obra de quem? Dos nazistas. E não obra da Alemanha. A obra dos nazistas. Então foi a melhor lição de história que eu tive até hoje. Hoje eu li um textinho bem curtinho, aliás, que ele estava justamente explorando a questão, né? Por que as pessoas se exaltam na discussão? Voltada para a questão política. Por que se exalta? O texto era bem curto e bem sucinto. Ele dizia o seguinte: a pessoa se exalta porque ela não tem conhecimento. Quando ela não tem conhecimento, ela o instinto, os ânimos tomam conta. Ela apela, puxa a faca, literalmente. E porque duas pessoas brigam? Porque as duas não têm conhecimento. Então era até um texto autorreflectivo, ele fala assim, olha, se você entrar numa discussão de política e você se exaltar, volta um pouquinho e pensa que o que você está defendendo é sua opinião, porque opinião cada um tem a sua, né? E não precisa ser baseado em verdade em nada, você simplesmente tem a sua, ou se é baseado em fato, é baseado na realidade, porque você com certeza vai chegar à conclusão que o que você está defendendo meramente é algo que poderia, num mundo fictício, existir. Né? E ele fala também no texto o seguinte: se uma pessoa está discutindo com a outra e uma pessoa se exalta e a outra não se exalta por quê? Porque ela tem conhecimento de causa, e quem tem conhecimento não vai entrar numa briga, vai sentir pena. Porque ele sabe que a pessoa está falando algo que não tem nenhuma base na realidade. Né? Então, foi um texto bem curtinho mesmo, né? Eu até incrementei aqui para explicar, mas foi um texto bem curtinho que realmente leva você a pensar. E aí é justamente a questão que a Cláudia colocou. Nós chegamos no ponto 8 ou 80, né? Então, às vezes, e aí tem até casos nossos aqui que a gente conhece, de pessoa que bate no peito e fala assim, não, eu sou totalmente de direita. Aí você faz 2, 3 perguntinhas super básicas, você fala assim, olha, você acredita que o Estado deveria zelar pela sua segurança? A pessoa, sim. Você acredita que o Estado deveria promover a sua saúde, te dar meios para você ter saúde? Sim. Você acredita que o Estado deveria dar condições para você evoluir intelectualmente? Sim. Amigo, sinto muito te dizer, mas você não é de direita, cara, você é de esquerda. E vamos lembrar o termo, né, direita e esquerda. Quem que era a direita? Era quem sentava do lado direito do rei, que suportava as traquinagens lá na Revolução Francesa, né? Então, quem suportava todo o processo. Quem que era de esquerda? Oposição, que discordava. Então, hoje se tomou um termo de esquerda, direita, direita liberal, apesar que tem muitas coisas erradas aí que as pessoas também dizem, né? Que direita é liberal, conservador. Liberal e conservador são totalmente diferentes, são coisas diferentes.
Você ser de direita conservador, quem é conservador, extrema-direita, ele é um cara patriota e defende tudo pelo seu país, o que ele não pela população, pelo seu país, aquilo que ele entende. Então é uma pessoa politicamente que não vai vender coisas do país, né? Porque ela é conservadora, ela quer as coisas do jeito que é. O liberal não, o liberal ele fala, olha, aqui ninguém é de ninguém, vende tudo. Então, são conceitos diferentes. Né? E esquerda, todo mundo fala, não, esquerda é comunismo. Não, esquerda não é comunismo. Né? Embora se conecta isso. Ser esquerda é ser pró o bem-estar social. Ah, mas o comunismo diz isso. Então, gente, somos comunistas. Porque todo mundo quer o bem-estar social. Não sei, desconheço alguém que queira assim, não, quero um país que a população sofra. Desconheço. Sim. Embora devem ter pessoas nesses mundos loucos que estamos vivendo, nesses tempos loucos, que querem isso. Mas... A gente tem pessoas que fazem isso. Exatamente, fazem e querem, e promovem isso, né? Mas, em vias de regra, quem não quer um país bom para viver? Quem não quer um país justo? Quem não quer um país que tenha boa educação, boa saúde, que você tenha uma boa infraestrutura, que você tenha emprego, condição de trabalhar, que você tenha direitos mínimos para fazer isso, que você não seja explorado, não é? E se o Estado não tiver a gerência sobre isso, quem que vai proteger? O Zezinho da esquina? Não vai, né? Só fazer, ó, deixa eu aproveitar uma parte. O Zezinho agora... da USP? Não, vou fazer deixa eu só fazer uma parte aqui do Alexandre. Vou resgatar uma daquelas perguntas que eu deixei lá para trás, que é a 888. Por isso é 666, né? É 888. Que se deve pensar da esmola. Depois te falo sobre a esmola, mas eu vou pegar só a frase da resposta do meio que interessa. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Aquilo que o Alexandre falou. Ou seja, ajudar o fraco é torná-lo mais forte. Ele deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele, fraco, humilhação. Deve assegurar a existência do que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Pois é bem isso mesmo. E justamente o ponto, Zé. Deixar de fazer coisas porque a gente acredita que alguém vai se aproveitar, sempre alguém vai se aproveitar. Agora, você deixar de fazer por causa de dois, deixar de fazer o bem para o outro, né? E nós no meio espírita tem muito disso, né? Fala assim, a gente sempre prega ali, não, é só através da caridade que tem a salvação, né? Mas aí você vê o seu coleguinha ali sofrendo, aí você fala, poxa, eu não posso intervir, porque se eu intervir, eu vou tirar a oportunidade dele de evoluir. Isso é para a evolução dele. Nossa, isso é cruel, cara. Muito Não é cruel. isso. Né? A gente tem várias muletas também. Não vem falar que aí, de novo, né? A gente é espíritas, não o espiritismo, porque o espiritismo é bastante claro. Mas a gente adota um monte de muleta aí no meio do caminho para justificar o que a gente não quer fazer. Né? Por quê? Porque dá trabalho, porque pensar dá trabalho, porque trabalhar dá trabalho. Uhum. Provação da pessoa, expiação, ela precisa passar por aqui. É coisa dela, não é minha. Engessado o negócio. Fala, Cid. Não, o assunto já passou, mas eu gostaria de levantar aqui, apesar de eu não ser a favor da monarquia, para mim o melhor parlamento que existe é o parlamento inglês, em que os dois partidos sentam de frente um para o outro e os temas são votados de acordo com a argumentação de lado a lado. Então, você tem o tempo da argumentação, que ainda é teatral, que ainda é bastante forçado, mas ainda que teatralmente, ele tem ali um equilíbrio. Um equilíbrio protocolar, tem todo o protocolo. Isso, exatamente. Mas o que eu quero dizer é, se você analisar as grandes figuras inglesas, como Churchill, como a Margaret Thatcher, como o mais recente, o Blair e tal, todos eles são eloquentes no campo das ideias. Então, por que você está defendendo esse ponto de vista, essa lei,
não sei o quê. Estou defendendo por causa deste ponto. E aí cada parte argumenta e depois vota-se. Para mim, é o mais próximo da igualdade que tem ali. Acho que fizeram uma grande besteira com o Brexit, mas foi um desejo da população. Então, né, apesar do mal, ou seja, mesmo numa monarquia em que o parlamento, tudo é organizado, mesmo assim ainda dá umas escapadas. Isso é só minha opinião. Não sei se o Brexit vai ser exatamente uma coisa ruim. Na minha opinião, é. Mas... Errar faz parte do processo. O problema é quando você erra mais do que acerta. Aí não dá, né? Eu só queria fazer uma parte do que o Alexandre falou e falar o seguinte. Eu acho engraçado que no Brasil tem muita gente que se escandaliza com Bolsa Família, mas se escandaliza com 7 mil reais que o juiz ganha para fazer o filho estudar em escola particular. Cara, como assim? Né? Quer dizer, você dá um dinheiro para o malemar o cara poder comer, e malemar mesmo, né? E ficar achando que é o fim do mundo, do cúmulo do assistencialismo, e ao mesmo tempo você tem gente que ganha salário de 30 mil reais, no caso do juiz, e que precisa de 7 mil reais para ter auxílio para o filho deles para a escola particular. Fica difícil para começar a conversa, devia estudar em escola pública e ponto final. Né? Para começar. Agora, você ainda aceitar que isso é normal, isso é uma coisa que tudo bem, a sociedade brasileira é muito errada, cara. É muito errada em vários aspectos.